isso é uma outra coisa assim como o descanso, que existe uma divergência de teoria, de pensamento que é absurda. Uhum. Sua opinião, que é a intensidade? Calma aí, mais uma água, cara. Isso. Mas com respeito, que é a Cara, intensidade não, com respeito. é com respeito, com respeito. Pô, vamos dar um pouco de nome aos bois. Por exemplo, eu não vou aqui falar que o conceito que o Valdemar apresenta tá errado. Tá. Porque quando você vai para a intensidade da física, beleza, força vezes aceleração, massa vezes aceleração igual força, cara, isso tá correto, é o que a física diz. Quando você olha lá nos primórdios do mundo acadêmico, cara, eles adotavam isso como uma definição de intensidade. Então, eles aceitavam força, massa vezes aceleração para dizer a intensidade do treino. Só que com o tempo foi passando, cara, e se viu que somos indivíduos biológicos. Você tem uma carga física, mas precisa conseguir adaptar isso para a biologia do ser humano. E você ficar ali controlando uma variável com base na aceleração não é algo funcional, cara. Você não vai conseguir dosar a aceleração que você coloca no seu treinamento para ver se está acelerando mais, acelerando menos, exceto que você tenha um acelerômetro. Ninguém tem isso, tipo, se torna inviável. Aí você já vai para qual é a definição que foi sendo substituída, que foi entrando em consenso. Então a intensidade para o meio acadêmico, para se tornar algo fácil de controlar, foi definida como o peso relacionado à máxima capacidade de gerar força daquele indivíduo. Ou seja, eu vou lá, meu supino reto, para uma repetição são 100 quilos. Tá. O teu supino reto para uma repetição são 200 quilos. Se eu vou lá e trabalho com 100 quilos, se eu trabalho com 100 quilos e você com 200, nós estamos trabalhando na mesma intensidade relativa, porque é a minha máxima força e a sua máxima força. Se você vai lá e reduz para 100 quilos, cara, para você não vai ser uma intensidade alta. Por mais que seja um peso grande para mim, para você é um peso baixo. Então é 50% da sua capacidade máxima de gerar força. Então se tornou uma intensidade baixa. Então quando você vai controlando o treinamento com base na capacidade individual de produzir força, é muito mais fácil, porque é só colocar um peso na barra. E o que gera toda aquela sinalização de tensão mecânica que eu falei, não é tanto a aceleração do movimento, e sim a pressão do peso contra a força que está sendo gerada. Então, por isso que, cara, no meio acadêmico e tudo mais, a intensidade foi aceita nesse conceito, sendo relacionada à capacidade do indivíduo de produzir a máxima força. Como eu falei, não descarta totalmente a massa vezes a aceleração, mas esse conceito ele não se aplica tão bem no treinamento resistido quando você quer controlar uma periodização, quando você quer controlar um estudo, quando você quer avaliar a progressão do teu indivíduo. Cara. Porque naquela teoria, de modo resumido assim, é o que o Valdemar até fala, né? Tá leve, acelera. Tá leve, acelera. Na sua visão, tá leve, aumenta o peso. Exatamente. Ou aumenta isso. Um pouquinho as repetições, mas se ficar muito leve, aumenta o peso. Se passar muita repetição, aí aumenta o peso. Sim, daí aumenta o peso. Então se torna muito mais simples. Como eu falei, você não consegue dosar a aceleração do movimento, cara. Não é algo prático, né? Fácil. E a questão, por exemplo, que é a visão de outros profissionais, que é basicamente assim, intensidade é tudo aquilo que dificulta, que deixa o seu treino mais difícil. Então, seja reduzir o intervalo de descanso, seja aumentar a repetição, cara, seja basicamente aquela ideia de percepção de esforço. Né? Exato. Cara, então, é que aí o pessoal já começou a deturpar o conceito. Porque, cara, é bonito se falar que treino é alta intensidade. Cara, é bonito. Você fala, cara, o treino intenso. Treino é intenso. Tipo, a pessoa fica se sentindo, eu tô dando o meu máximo. Então, as pessoas têm aquele conceito do no pain, no gain, cara. Tipo, sem dor, sem ganho. Então, eu tenho que me ferrar aqui pra ter um baita resultado. Eu tenho que me cansar, tenho que sentir queimar, cara. Só que, pô, sem dor, sem ganho, não é uma expressão literal. É uma expressão metafórica para dizer que na vida, se você quer ganhar na vida, quer ter benefícios, você tem que estar pronto para sacrificar algumas coisas. Isso é a dor, isso é o ganho. Não que o teu treino tem que doer, não que o teu treino tem que ser sofrido. Então, no meio científico, como começou a haver toda essa discussão do meio prático, cara, eles criaram um outro termo, que daí é intensidade de esforço. Não é intensidade de carga. Eles acabaram dividindo para se tornar às vezes mais fácil para o pessoal entender. Então, são duas coisas diferentes. Sim, ele acabou dividindo justamente para tornar o entendimento mais fácil. Intensidade de esforço, tudo aquilo que faz você sentir que está sendo mais difícil, e intensidade de carga. Só que para os trabalhos e
de treinamento e tudo mais para periodização, cara, você tem que adotar intensidade de carga, não intensidade de esforço. Porra, intensidade de esforço, você não vai ter um critério de como você está progredindo, como você deixou mais difícil. Porque dependendo, você vai querer deixar difícil, e você fica tão morto no teu treino que às vezes não consegue progredir carga. Então você não vai trazer um treino melhor porque você se esforçou mais, cara. O treino não liga pro teu sentimento, o treino liga pro estímulo que você deu pro teu músculo. Claro. Então se eu tipo grave e falar assim, Rodrigão, preciso aumentar a intensidade do meu treino, o que você faria no meu treino? Vou lá, pego uma anilhazinha e coloco na tua barra, cara. É isso. Ah, tão simples assim. Cara, simples, né? Sério? Não fica mais fácil quando você adota um termo lógico. simples? Fica fácil de controlar, cara. Todo mundo entende. Pronto, aumentou o peso. É isso. Então, não, vamos, por exemplo, eu particularmente, vou dar um exemplo real aqui, por exemplo. Eu não sei se eu consigo colocar, eu não acredito que se eu subir mais o peso do meu supino, por exemplo, eu vou ter que diminuir a repetição. Eu não vou aumentar. Vamos supor que subir peso não é uma opção pra mim. Eu consigo aumentar a intensidade de outra forma? Cara, aí a tua intensidade vai ficar limitada. Tá. Por isso que daí você vai trabalhar com aumento do volume ou progressão da sobrecarga de outras formas, aumentando Mas aí a gente não tá repetição. falando de intensidade. Aí já não. A tua intensidade Aí ficou já é a limitada. outra intensidade, né? Aí já é a outra. intensidade de esforço. Que daí você vai ter que aumentar. Mas a tua intensidade ficou restrita à tua capacidade de produzir força. Isso tem que ficar claro. Intensidade é a capacidade de produzir força. Se você não consegue produzir força além daquela, você já está trabalhando próximo da tua capacidade máxima de força. Então, você vai progredir a sua sobrecarga de outras maneiras. Então, talvez, muitas vezes, você colocando mais repetições, fazendo isso crescente, você vai até desbloquear a tua progressão de peso depois. Porque você vai consolidando aquele peso, você vai ficando fácil com o passar do tempo, você vai dominando aquele peso, então vai chegar um momento que você, consegui progredir. Então você vai deixar de estar estacionado, você vai fugir a palavra, mas isso. Sim. Você vai desestacionar, cara. Desestagnar. Exato, Nem desestagnar. Nem cara. existe a palavra. Ah, mas é entendível, o pessoal entende. Mas, por exemplo, a intensidade é uma coisa que ela tá na sua periodização, por exemplo. Ela tá sempre, o cara sempre tá treinando em intensidade alta? Não. Ou isso é uma coisa que você E periodiza? isso também? é algo que eu periodizo e isso é algo que eu avalio em cima de cada indivíduo, cara. Eu trabalho na maior parte do tempo naquele sweet spot, naquela margem ali de 8 a 12, cara, que é onde a gente viu que tem o melhor tempo sob tensão, com uma boa magnitude de carga, e é o que parece ser a cereja do bolo, parece ser a melhor parte para você passar, parece ser a melhor margem para você passar o ano treinando, ali de 8 a 12. Então eu uso períodos de 6 a 8, eu uso períodos de 12 a 15, dando mais preferência para períodos de 6 a 8, por quê? Para ganhar força e transferir para semanas de 8 a 12. E assim eu vou jogando. Então daí tem casos justamente de pessoas que não conseguem trabalhar em alta intensidade, seja por dores articulares, lesões ou algo assim, que daí, beleza, não posso fazer 6 a 8, vamos ficar de 8 a 12. Para você, alta intensidade vai acabar sendo 8 a 12, porque a gente não consegue descer abaixo disso. Então a gente vai lá 8 a 12, 8 a 12, 12 a 15, dependendo, e não vai fugir disso. Então tem que saber adaptar para cada indivíduo. Louco. É interessante cada um, Tipo, um negócio diferente. Sim, o cara Às que vezes rompeu o peito, por exemplo, cara, às vezes vai ter um pouco de medo de colocar ele para trabalhar de 4 a 6, 6 a 8. Se ficar ali 8 a 12, que é confortável, e se ele trabalhar direito, ele vai progredindo carga de uma maneira mais segura. Então, é legal porque foi o que você falou, a percepção de esforço pode ser considerada uma intensidade, mas é outra coisa. Digamos, ele acabou sendo aceito justamente por ter essa falta de conversa do meio prático com o meio científico, cara. Então, é a intensidade de esforço. Quando você vai lá e sente queimar, reduz o intervalo e assim por diante, sobe repetições, fica desconfortável, se chama também de intensidade de esforço. É algo que começou a ser aceito. O cara quer sentir que ele deu tudo, né? É Isso eu acho que vem até de psicológico, cara. influência, né? Da gente ver os caras treinando. Tem DVD de cara que você vê, o cara tá vomitando, tá morto no chão, a sua primeira coisa é pensar, porra, não tô fazendo o suficiente. Aqui o cara. Por isso que o cara é assim, não necessariamente é a verdade, né? É que as pessoas gostam de sentir, eu tô rompendo o meu limite, eu tô transcendendo a barreira da dor, cara. A pessoa se sente
a autoestima dela vai lá em cima, tá ligado, cara? Ela se sente uma pessoa melhor por isso, se sente uma pessoa psicologicamente forte, mas entra naquilo que a gente falou. Isso não é algo necessário quando você traz uma visão mais séria pro treinamento.